e era apenas um zelador no MIT. Um dia, enquanto esfregava o chão, ele deu uma olhada rápida em um problema de matemática no quadro. Ele não fazia ideia de que era uma das equações de Fourier mais difíceis e avançadas do mundo. E mesmo assim, ele resolveu sem esforço. Equações como aquelas são tão complexas que apenas algumas pessoas no mundo conseguem solucioná-las. Alguns são ganhadores do prêmio Nobel. Então, quando o professor que havia postado o problema viu a solução correta, correu e perguntou: "Isso está certo. Quem fez isso, Jack?" "Não fui eu. De jeito nenhum." Nenhum dos melhores alunos da turma assumiu o crédito. Foi aí que o professor percebeu que o MIT tinha acabado de descobrir um novo gênio. Mas não, ninguém poderia imaginar que esse gênio era um zelador quieto. O professor tinha feito uma promessa: quem resolvesse a equação até o fim do semestre receberia crédito acadêmico máximo e teria o nome gravado na história do MIT, fama e glória de uma vez só. Mas bastou um dia. Estudantes de todo o campus vieram ver quem havia resolvido o problema. Mesmo assim, o gênio misterioso nunca apareceu. Então, o professor lançou um novo desafio. Ele e um colega criaram outro problema. Aquele tinha levado mais de 2 anos para ser solucionado. Eles escreveram no quadro do corredor, esperando que o gênio visse. Naquela noite, enquanto limpava, Will viu a nova equação e mais uma vez começou a resolvê-la. Mas dessa vez, o professor o pegou no flagra. No começo pensou que Will estivesse só rabiscando bobagens no quadro. Ele se aproximou irritado, pronto para pará-lo. Will viu o professor e saiu correndo. O professor o perseguiu até a esquina, mas Will tinha sumido. Quando ele voltou para o quadro, viu algo que o deixou sem palavras. A resposta correta. Will tinha feito de novo. Era quase um milagre, mas o brilho de Will não parava por aí. Ele tinha uma memória quase fotográfica. Nenhum problema de matemática era difícil demais. Ele mal tinha frequentado a escola, mas sua casa era cheia de livros, coisas que outras pessoas precisavam ler 5 vezes para entender. Ele memorizava com um único olhar. Mas para alguém com tanto talento, Will não estava aproveitando nada disso. Fora o trabalho de zelador, passava os dias aprontando, se metendo em confusão, sem objetivos, sem planos, sem futuro. Depois de perguntar por aí, o professor finalmente encontrou Will. Mas naquela altura, Will já tinha ido parar no tribunal por agressão. Ele não contratou advogado, não precisava. Tinha memorizado códigos legais tão bem que se defendeu sozinho e deixou o advogado adversário sem reação. Ficou claro que não era a primeira vez de Will diante de um juiz. O professor ficou impressionado, a admiração estampada no rosto. Mas dessa vez, Will não escaparia tão fácil. Ele foi preso com uma fiança alta que não podia pagar. Foi quando o professor interveio. Ele queria ajudar o jovem e ver do que ele realmente era capaz. O juiz concordou em liberar Will sob 2 condições. Primeiro, ele teria que se encontrar semanalmente com o professor para estudar matemática avançada. Segundo, teria que fazer terapia. Will detestou a ideia de ver um terapeuta, mas era melhor do que ficar preso. E logo começou a mostrar ao professor o quanto era brilhante. Qualquer equação, por mais complexa que fosse, Will resolvia em minutos, às vezes mais rápido do que o professor conseguia acompanhar. Orgulhoso, o professor colocou a mão no ombro de Will. Ele via um futuro naquele jovem, mas Will era teimoso. Recusava-se a deixar qualquer pessoa chegar perto de sua mente ou de seu coração. Toda vez que se encontrava com um terapeuta, ele encontrava os pontos fracos deles e usava suas próprias palavras contra eles. Ele levava cada um ao limite. 5 terapeutas tentaram e falharam. Ninguém conseguia atravessar sua barreira. Então, o professor recorreu ao seu velho amigo de faculdade, Sean. Sean um dia esteve no caminho da fama. Poderia ter dividido os holofotes com o professor, ganhado prêmios, construído uma carreira. Mas algo aconteceu. Ele se afastou de tudo. Agora ensinava psicologia em uma faculdade pequena, vivendo sua vida em silêncio. Ele não queria aceitar Will, mas o professor insistiu. Will era um gênio único na vida. Se desistissem dele, o mundo perderia algo realmente especial. Sean acabou aceitando, mas Will o recebeu com a mesma frieza. Antes que Sean dissesse qualquer coisa, Will caminhou pela sala, examinando tudo como um detetive. Criticou a coleção de livros de Sean, dizendo que ele tinha comprado todos os errados, que mereciam estar no lixo. Depois, insultou a aparência de Sean, dizendo coisas bem duras. Sean ficou calmo até que Will viu um quadro na parede. Era uma obra do próprio Sean. Will destruiu a pintura verbalmente. Disse que as linhas eram bagunçadas, as cores não faziam sentido, que era uma bagunça feia e sem significado. Por um momento, Sean quebrou o silêncio. Caminhou até o quadro tentando mudar de assunto. Will percebeu. Ele sentiu a hesitação de Sean apenas por algumas palavras e pelos detalhes da pintura. Will adivinhou que era um presente para a esposa falecida de Sean. E então disse: "Você casou com a mulher errada. O que aconteceu? Por que ela te deixou?" Isso passou do limite. Sean explodiu. Sessão encerrada. Ele expulsou Will. Will ficou radiante. Achou que tinha assustado outro terapeuta, mas não esperava que Sean aparecesse na semana seguinte, pronto para continuar. Uma semana depois, eles se encontraram
encontraram novamente à beira de um lago. Will tentou provocar Sean de novo, mas dessa vez Sean disse algo diferente.